Olá pessoal, hoje nós vamos falar aqui do livro A Última Viagem do Lusitânia. Só para contextualizar, o Lusitânia foi um navio de passageiros britânico que nos idos do começo do século XX, ele sofreu um naufrágio por submarinos alemães. E nesse naufrágio, aproximadamente 1.200 pessoas faleceram. E o que fala aqui o livro A Última Viagem do Lusitânia? Ele conta essa história, só que o autor do livro, o Erik Larson, ele é daqueles autores que eles conseguem pegar, não digo nem que seja uma pequena história, mas ele consegue fazer de qualquer história, pequena ou grande, uma história maior ainda. Nesse livro aqui, o leitor vai observar que ele conta. São dois textos paralelos, um na visão do capitão do Lusitânia e outro na tripulação e capitão do submarino alemão. Então esses textos eles são paralelos, o autor, cada capítulo vai alternando aí entre a história do navio com o capitão do Lusitânia, ora com situações do submarino. Até que essas histórias, elas se encontram em 1915, quando há o afundamento do navio Lusitânia, Como eu falei, causando a morte de muitas pessoas. E o legal desse livro aqui é que o autor consegue fazer com que o leitor entre dentro da história, principalmente em relação ao submarino alemão U-Boot. E conta várias curiosidades sobre o submarino, então de certa forma, eu não sei se todos os leitores vão achar assim, mas eu particularmente fiquei muito interessado no submarino, como que era o submarino. E tem uns fatos que o leitor vai ver aqui, inusitados, e até de certo modo muito interessantes, em relação ao desempenho do submarino no mar. Então, por exemplo, vamos citar aqui, quando lançava um torpedo, o submarino ficava mais leve de um lado, porque tirava o peso do torpedo. Então a tripulação tinha que ir para o lado contrário, fazer com que voltasse o equilíbrio. Vou mostrar aqui para vocês, tem uma réplica aqui do U-Boot. Então, esse é o submarino U-Boot, uma réplica, Então, quando lançava o torpedo, o submarino ficava mais leve de um lado, mais pesado do outro. Aí a tripulação mudava de lado, encostava-se nas paredes do submarino, o submarino voltava ao seu equilíbrio, até que fosse lançado outro torpedo. Então, criou-se assim uma simbiose entre a tripulação e o submarino. Então, esse é um dos detalhes, o ambiente claustrofóbico do submarino. E ao final do livro deixa alguns questionamentos, existem várias teorias conspiratórias falando que tudo talvez fosse planejado para estimular os Estados Unidos a entrar na guerra, uma vez que morreram muitos tripulantes americanos. Mas aí o leitor que vai tirar suas conclusões ao final do livro. É um livro muito interessante pela sua história, pelos fatos históricos da Primeira Guerra Mundial e uma leitura muito agradável. O leitor vai se encantar a forma como que o autor coloca tudo isso. É um livro que a capa até parece meio aveludada aqui nessa edição. As folhas são bem acetinadas, então é uma dica de leitura muito legal.